Shalom, queridos. Hoje é a nossa segunda aula. Vamos orar para dar início. Aí eu vou começar a falar propriamente dito, sobre a aula, tá? Se vocês quiserem no meio do caminho parar, né, fazer perguntas, coloquem aí seus caderninhos para anotar as coisas, porque hoje tem bastante assunto, tá? E talvez algumas E coisas que vocês ainda não ouviram, tá bom? Pode orar, Marlon? Fazer essa oração aí? Vamos. Ok. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque a tua misericórdia nos alcançou mais um dia. Nós somos eternamente gratos pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa aula, pelo pastor Jorge, que está à frente, Senhor Deus, desse projeto, dessa escola. Ó Deus, ilumina a mente dele, usa ele, Senhor Deus, para que todo o conhecimento que ele saiba, e ó Deus, se aquilo que vai no teu coração, que seja passado para cada um de nós. Fico com aqueles que não estão aqui ainda, que venham, ó Deus, que estejam presentes nas próximas aulas também, e abençoa a nossa casa, a nossa família. Nós te entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá. Eu passei para vocês, né? Coloquei lá no grupo, não sei se vocês viram, né? Sim, A questão aquele retrato, né? Aquela imagem lá deixa eu fazê-la aqui pra gente. Aquela imagem, né, que eu passei para vocês. Aí ficou até melhorzinho, né? Deu para ver melhor, né? No papelzinho lá. Então hoje a gente vai exatamente começar a partir desse primeiro texto, né, que nós vemos aqui, ok? Então nesse primeiro texto que a gente vai começar a falar, né, que é esse texto aí, Isaías 14, versículo 12 a 15, ok? Eu estou com ele aqui na tela, deixa eu compartilhar aqui. Eu creio que estou, né? Tá aqui. Vamos lá. Então no versículo Isaías, né, capítulo 14, a partir do versículo 12, né, até o 14, né? Então diz assim: Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Tá? Então, o que acontece? Quando nós vemos esse texto, quem está falando, né, de Lúcifer, está falando de Satanás, ok? E ele deixa bem claro aqui no texto que ele era a estrela da alva, ok? Então o primeiro anjo criado, ele era o sinete da perfeição. Então nós temos que entender algumas situações bíblicas para que a gente possa seguir adiante no nosso estudo. Quando nós pegamos a Bíblia, né, e pegamos ali Gênesis, a partir do capítulo 1, ok? A gente começa a ver, né, a ler algo bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo da Bíblia. E deixa eu ir lá para o texto que a gente está querendo. Vamos lá. Vamos lá para Gênesis. Estão vendo aí a Bíblia? Sim. Tá. Vocês conseguem ver aqui na tela? Consegue, né? vê sim, não lê. Que vocês estão vendo pelo celular, né? Tá bem pequenininho. Eu tô com a Bíblia aqui. Ok. Mas vai. Até a Bíblia é difícil de ler, que a letra é muito pequena. Então Nossa, o problema não é a Bíblia, são os olhos. só escutando mesmo. Então vamos lá. Ok, então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Ok?
E logo depois nós vemos algo acontecer de forma bem estranha. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face, sobre as águas profundas, ou a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos que entender que nesse período, nesse momento onde nós lemos esse texto, que aí está entre o versículo 1 e o versículo 2, eles não são coisas que aconteceram assim sem... houve um intervalo muito grande entre o versículo 1 e o versículo 2. Tá? Nesse intervalo acontece literalmente aquilo que nós chamamos de batalha nos céus. Tá? Como nós lemos ali em Isaías capítulo 14, Satanás ele se insurge contra Deus. Ele se levanta contra Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo, como diz o texto sagrado. Então ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele tenta fazer isso, né, todos nós sabemos, ele consegue juntar 1/3 dos anjos dos céus. Tá? Como ele era líder dos anjos, ele que na realidade dava ordem aos anjos, né, organizava, então essa era a função dele. Ele então, dentro desses anjos que ele consegue trazer para o lado dele, 1/3, ele tenta tomar o trono. E como o texto que nós lemos lá, quando ele tenta tomar esse trono, ele, é claro, perde essa batalha, okay? Ele perde a batalha, e ele é lançado na terra. Tá? Ele é lançado na terra. Então vamos lá, vamos ler outros textos bíblicos para que a gente possa entender tudo isso aí. Até então está tranquilo? Sim. Tá? Ok. Então, vamos lá, vamos ler agora um outro texto bíblico que está em Ezequiel mesmo, 47. Vamos lá, então, em Ezequiel 28, tá? 28, a gente vai ver algo interessante acontecendo. Deus, ele entrega, ele constrói o jardim, ou cria o jardim do Éden para o homem, não é isso? Não é isso? Ok. Sim. Então vamos ler lá Ezequiel 28, a partir do versículo número 11. Diz assim: Estas palavras do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Então, é uma palavra, né, que Deus entregou a Ezequiel para entregar ao rei de Tiro. Mas nesse momento, o que acontece? Biblicamente, ele assemelha o rei de Tiro a uma pessoa, a um ser. E esse ser é Satanás. Tá? Ok? Então ele começa a falar de Satanás, correspondendo, dando como se Tiro, o rei de Tiro, ele estivesse usando ou fazendo a mesma coisa que Lúcifer estava fazendo. Tá? Então ele diz assim: diga assim, assim diz o Senhor ao rei de Tiro: você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Então esse aí é Lúcifer, tá? O anjo criado, ele era perfeito em tudo que ele tinha. Por exemplo, se alguém perguntasse, me mostra o ser angelical o espiritual mais bonito que existe. Então Deus apresentava Lúcifer.
Tá? Então ele era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Agora veja o versículo número 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix, jaspis, safira, turquesa e o berilo. E os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. Então, até aí. Então, no versículo 13, a gente vê um outro jardim. Se o Éden foi feito para Adão, nós vemos aqui, ele dizer que você estava no Éden, jardim de Deus. Tudo, aí no finalzinho, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Inclusive o Éden. Tá? Então a gente vê que o Éden foi preparado para quem? Para Adão ou para Lúcifer? Agora. Tá? Então, a gente tem que começar a entender algumas coisas. É claro que, infelizmente, existe uma leitura muito simples da Bíblia nos púlpitos, tá? Porque, às vezes, até as pessoas não têm tanto conhecimento e também ficam até receosas de falar alguma coisa que talvez não saiba, né? Então, e como não sabe, a gente fica no chacumbum, né? Fica no simples, né? E agora a gente está mergulhando mais. Então, o texto deixa bem claro, tá? Deixa bem claro que o Éden, na realidade, não é um local especificamente, tá? Não é um local geográfico, ok? Não é um chão, tá? Então, nós entendemos, né, que o Éden possa até ser uma dimensão diferente, estar em outra dimensão, estar em outro espaço. Como Deus, por exemplo, está no céu, e quando a gente fala céu, não é as estrelas, tá? Então o local onde Deus está não é ali, tá? Não é, em Marte, na Lua, não é no espaço sideral, ok? Então o local espiritual onde Deus está é um local que pode até se confundir com o nosso, só que em dimensões diferentes. Você consegue entender isso? Tá? Então a gente está em dimensões diferentes, não em um local geográfico diferente, ok? Então Lúcifer foi criado perfeito, foi criado legalzinho, e nós vemos o homem ser criado hipoteticamente da mesma forma, tá? Só que o homem é bem melhor do que Lúcifer, tá? Bem melhor, e a gente vai ver o motivo e como ele era bem melhor, tá? Então, quando Deus cria Lúcifer, ele cria também o Éden e coloca Lúcifer nesse local. Esse Éden é um Éden diferente, a forma desse Éden é um Éden diferente. Você vê que esse Éden era basicamente um Éden mineral, tá? Você vê que todas as pedras preciosas enfeitavam esse jardim, esse local, cornalina, topázio, quartzo. Então ele era um Éden mineral, tá? Um Éden mineral, diferente do Éden de Adão e Eva, que é um Éden vegetal, tá? Então esse Éden essa forma desse Éden, ele era mineral. E aí o que acontece? O que nós vemos acontecer? Como nós lemos lá em Isaías, quando ele pecou, quando ele se achou em pecado, ele foi lançado na terra. Tá? Ele foi lançado na terra. E isso aí já tinha... quando ele é lançado na terra, houve um problema muito sério. Tá? Então houve um problema muito sério.
que aí a gente vai continuar falando aqui texto bíblico, ok? Aí agora eu quero que você entenda um pouquinho, visualize comigo, tá? Visualize comigo a questão da criação. Existe um problema muito sério com relação à criação o criacionismo e o evolucionismo, tá? Com relação a como Deus diz e como a ciência diz, como a Bíblia fala e como a ciência fala. Existe diferença nisso? Não, na realidade não existe, tá? E a gente vai comprovar de certa forma isso que nós estamos falando aqui. Quando houve essa batalha nos céus, tá? Quando houve essa batalha nos céus, e Lúcifer, ele foi lançado na Terra, ele é lançado como se fosse um grande cometa. Tá? Então, ele, né, não somente ele, todos os anjos, imagina todo mundo colocado assim numa bolinha, lançado na Terra. Tá? Quando esse cometa bate na Terra, tá? Bate na Terra, ele cria um caos na Terra. Tá? Então a Terra, ela quase que se destrói, quase que ela é destruída por conta disso. Deus, quando ele cria as coisas, não cria nada ruim, nada sem jeito, nada imperfeito. Tá? Então a Terra se torna, no versículo 2 diz assim, e a Terra era sem forma e vazia. A melhor tradução para esse era aí, tá? A melhor tradução para esse era é tornou-se, tá? Deixa eu ver até a palavra aqui. Então a melhor tradução para esse momento aí, a terra tornou-se sem forma e vazia, tá? Então é a melhor tradução para esse instante. Tá? A palavra aí, né, no hebraico é ayah, tá? H-A-Y-A-H, ayah, tá? Que significa tornar-se, tá? Então, tornar-se. Então a terra, ela se tornou, ou passou a ser o quê? Sem forma e vazia, tá? Sem forma e vazia. E aí, já quem entra em ação? O Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós entendermos também, ele tem várias funções. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um deles tem uma função, ou tem várias funções, né? Mas a função primordial do Espírito Santo é conservar a obra criada. Tá? Então, esta é a função primordial do Espírito Santo, conservar a obra criada, ok? Jesus Cristo, Deus Pai, vamos dizer assim, Deus Pai, ele idealiza, tá? Idealiza as coisas. O Verbo, o Logos, que é Jesus, ele executa, e o Espírito Santo faz a manutenção, tá? Ele faz a manutenção de tudo aquilo que foi criado, ok? Então Jesus, ele cria a terra. Tá? Jesus, então, ele cria esse momento, cria a terra. E quando há esse cataclisma na terra, quando há esse problema na terra, essa destruição, ela fica sem forma, vazia, quem entra em cena para fazer a manutenção, para que a terra não entre em colapso? O Espírito Santo. Por isso que ele fala aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? E agora a gente vai entender essa questão também de águas. Agora vamos entrar na ciência e na Bíblia. Ok? Vamos imaginar que um grande cometa, quando estou falando grande, é grande mesmo, ele bate na Terra. Tá? O que você acha nessa explosão? O que acontece com a Terra, além dela ficar sem forma? O que acontece nesse momento? Vamos lá. É claro, fez um buracão, tudo bem, né? Ela ficou toda
torta, né? Até hoje é assim, ela não é redonda, né? Ela é toda torta, né? Se nós tirarmos os oceanos, ela está toda esquisita, tá? Mas vamos lá. O que acontece quando um grande cometa bate em qualquer local? Uma explosão acontece. Vamos lá. Se tiver vida, vai matar toda a vida que tiver ali. Show, tá? Então, a primeira coisa, tá? E aí, nós entramos numa situação aqui de que não tem como a gente brigar com a ciência com relação aos homens da caverna. Eles existiram. Tá? Os homens primitivos, eles existiram. Ok? Tá? Não tem como nós brigarmos com isso e dizer, não existiu. Tá? Isso existe. Só que nós temos que entender uma coisa. Ser humano é diferente dos homens primitivos. Nós, seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Os que tinham anteriormente não tinham espírito, tinham somente o corpo e a alma. Como um animal, por exemplo. Só que eles tinham um certo raciocínio, né? Essas coisas todas. Quando esse cometa bate, que na realidade é Lúcifer, tudo que existia de vida, ou grande parte daquilo que existia de vida, os grandes dinossauros, esses animais grandões, tudo isso, ele é destruído, é dizimado. Tá? É dizimado, ok? Então essa vida que existia anteriormente, ela acaba. Tanto que até hoje os cientistas, né, eles buscam o elo perdido. O que é o elo perdido? É a continuação, porque a gente vê aqueles seres primitivos, né, tendo uma sequência, né? Então Neandertal, não sei o quê, então, a gente estudou isso no colégio. Tá? Então a gente vê uma sequência, tem até aquela escadinha, né? Não estou dizendo que o homem é macaco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? É homem, mas de uma forma primitiva. Tá? Então ele vem crescendo, aí o último, tá? O último daquela linha, existe algo que eles chamam de elo perdido. Dali do último homem primitivo, homem das cavernas, até o homem sapiens, que somos nós. Tá? Existe uma lacuna que eles não têm como encher. E nunca vai existir. Porque não tem como encher, não tem uma evolução daqui para cá. Então daqui acabou. Tá? Aqui acabou. E o homem sapiens, ele começa uma nova história. Tá? Então isso acontece nesse momento aqui. Nesse instante. Mas vamos lá. Uma outra coisa. Quando essa explosão acontece, além de destruir a grande parte da vida na Terra, menos as baratas, né? Dizem os cientistas. Então, quando esse cometa bate, a explosão, ela levanta uma grande quantidade de poeira. Tá? Uma grande quantidade de poeira. E a poeira que eu falo é uma quantidade tão intensa, tão grande, que ela toca a atmosfera da Terra e ela fecha a Terra. Essa poeira ela passa a ser tão intensa que ela cobre toda a Terra. Tá? Ao ponto de não entrar nenhuma luz. Tá? Ao ponto de não entrar nenhuma luz. Fecha isso. Grava isso na sua cabeça. Tá? Quem escreve Gênesis é Moisés. Moisés escreve Gênesis. É como se Deus estivesse pegando Moisés e levasse para o local, botasse uma cadeirinha assim na terra na hora, né? Levasse ele, botasse sentado ali e falou assim, Moisés, olha e escreve. Tá? E Moisés vai escrevendo tudo que ele está vendo, ok? Então a primeira coisa que ele está vendo ali, o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Só que essas águas não são águas. Como a terra ela está coberta de poeira, não existe sol, não existe calor, essa água é congelada.
tá? Então a terra nesse momento passa a ser uma grande bolha d'água, de gelo, tá? Uma grande bolha de gelo, ok? E aí nós temos que entender alguma coisa. Sol já existia. Quando Deus criou tudo, Sol já existia, estrelas já existia, Lua já existia. Só que Moisés, sentado na cadeira, na terra, ele está olhando para o céu e a única coisa que ele está vendo é o quê? Poeira. Poeira, ou seja, trevas. Tá? Ele só está vendo trevas, ok? Então, imagina o qual é? Time left, aquele que fica correndo assim rapidinho, reloginho. Imagina Moisés olhando e essa poeira começa a se dissipar. Quando essa poeira começa a se dissipar, o que Moisés começa a ver? Luz. Luz. Aí vem o versículo 3. E disse Deus, haja luz. Eu achava tudo diferente. Ok. E tem algumas... O sol, a estrela, tudo. Separou a água do... E a terra, fez a terra, separou a água do... A gente vai chegar lá, calma, a gente vai ver. Pelo que eu li na Bíblia, já entendeu isso que eu Não, acho. é isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ver isso, tá? Mas as coisas de Deus não são assim tão milagrosas como a gente imagina, né? Tipo Deus estalando o dedinho e as coisas... Pra mim era... Então, essa poeira, ela começa a se dissipar, tá? Começa a dissipar. E aí fica como se fosse um céu nublado, muito nublado. Você, no céu, quando está nublado, está com a nuvem, você não consegue ver o sol. Mas você vê a luz, tá? Então, nesse momento, haja luz. Só que quando a luz... há o movimento de rotação da Terra, tá? Toda aquela questão, né, do Sol se pôr, essas coisas. E versículo 4. Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Então, quando há essa rotação da Terra, normal, o Sol se põe, o Sol se coloca. Então, tem dia e tem noite. Só que ainda não se está vendo os astros, tá? Porque essa poeira está cobrindo. Tá? Então, entenda isso na perspectiva de Moisés, que está olhando, está na terra olhando tudo isso acontecer. Ok? Aí vem o versículo 5, chamou Deus a luz dia, né? E as trevas noite, passando a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. Ok? Tá? Então, esse foi o primeiro dia. Essa luz apareceu. No sexto dia, quando a luz do sol entra, o sol não emite só luz. Essa luz, ela vem junto com ela o quê? Calor. Calor. Exatamente. Tá? E se a Terra é gelo, a luz entrando, entra calor, e o que acontece com o gelo? Derrete. Exatamente. Então a gente vai para o versículo 5. Deus chamou a luz de... No versículo 6, né? Perdão. Essa água derrete. Essa água derrete. Então a gente começa a ver nesse momento acontecer os 3 estágios da água. A água derrete, vira líquida. E a água também o quê? A água líquida com o calor batendo, evapora e cria as nuvens. Tá? Então você tem água no chão e você tem água no teto. Tá? Água embaixo e água em cima. Então disse Deus, haja um firmamento entre as águas e faça separação entre águas e águas. Então, foi assim. Deus fez o firmamento e separou a água que ficaram embaixo do firmamento e as águas que ficaram acima, tá? Ou por cima, ok? Então, as águas aqui no chão, que já se derreteram, né, pelo calor, e entenda que isso não foi um dia, tá? Então, quando a gente fala, quando a Bíblia fala um dia, não é um dia de 24 horas, é uma era, tá? É um período, ok? Então, essas águas vão evaporando e vão tocando nos céus.
tá? Então vai subindo. Então você cria água aqui e cria água aqui, ok? Deixa eu voltar aqui então, para eu conseguir mexer, que é que eu não mexo. Tá. Então haja o firmamento entre água e faça a separação entre águas e águas. E assim foi, e fez o firmamento, ok? Ao firmamento, Deus chamou céu, e passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então vamos lá, outra coisa. Essa água, ela vai evaporando, não vai? A luz vai batendo, essa água vai evaporando. Então, quando ela vai evaporando, a água vai descendo, não vai? Quando a água desce, o que aparece? A terra? A terra. Aí nós vemos o versículo 9. Então disse Deus, ajunte-se as águas que ficam debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Tá? Ok? Tá seguindo? É algo bem lógico. Tá? É bem simples isso. Tá? Da gente entender. Ok? E aí a gente vai numa coisa bem interessante. Aí a questão de ver, né, acontecer. Não sei se você já viu acontecer isso. Quando eu fui a Israel, eu estava 6 meses sem chover lá, né, quando eu cheguei. Estava 6 meses sem chover. Quando eu estava vindo de avião, a gente estava passando pelo mar Mediterrâneo, né? Aí a gente tem a orla aqui aí tem Grécia, aquele negócio todo, Turquia, né? Aí vai passando ali, aí a gente vai passando pelo meio do mar Mediterrâneo. Tinha uma nuvem assim, de tempestade muito grande, assim, do nosso lado esquerdo, né? No litoral, assim. Mas muito grande. E aí eu olhei assim para a nuvem, né? Eu estava na janela, assim, eu olhei, caraca, quando essa chuva cair, vai arrebentar a boca do balão. Aí fomos, né? Aí descemos lá em Israel, aí pegamos o ônibus logo, aí a gente foi passando pelo... o aeroporto, Tel Aviv, é o norte de Israel, né? Fica no norte de Israel, mas no litoral. Então a gente pega um ônibus, tá? Ali de Tel Aviv, a gente foi descendo para o Mar da Galileia, que é onde a gente ia ficar, né? Então ele vai descendo, chega um momento que a gente passa do lado do Rio Jordão, ok? Mas como estava muito tempo sem chover, o Rio Jordão ele dá água para muita gente, né? Então eles canalizam, pegam água do Rio Jordão para as cidades ali em torno. Não só Israel, mas como a Jordânia também. Jordânia, Cisjordânia, então todo mundo pega água ali. E aonde estava o Rio Jordão, onde passa, né, o leito do Rio Jordão, estava seco. E era como se fosse um deserto mesmo. Aí no meio do caminho, ela comentando a respeito, isso aqui é o Rio Jordão, tal, tá. E aí eu comentei, né, falei, poxa, tá vindo uma nuvem de tempestade enorme aí. Ela olhou assim, a nossa guia, né, que ela é arqueóloga e professora de história, ela olhou assim, olha, a nossa meteorologia é muito boa, tá? Muito boa. É difícil eles se enganarem, eles não falaram nada a respeito de chuva, né? Mas, se chover, você vai ver como um milagre acontecer. Primeiro o milagre no povo, tá? E depois no ambiente, tá? No ambiente. Aí tá. Aí não deu outro. À noite choveu, caiu uma água, uma chuvarada. Aí o pessoal, como 6 meses sem chuva, né, no meio do deserto, o que eles mais amam é água, eles precisam de água para viver. E já tinha o Mar da Galileia tinha descido uns 2 ou 3 metros, né? Tinha caído, né? O nível dele, boa parte. 2 ou 3 metros é água pra caramba, para cair assim, né? Para diminuir
O Jordão não, o Mar da Galileia. Aí começou a chover, o pessoal começou a sair na rua, né, fazendo festa. Onde eu estava, o hotel que nós estávamos, tinha um teatro, né? Do lado, junto, né? Junto tinha um teatro. Aí tinha um bar, né? Dentro do teatro, como se fosse um cabaré, assim, imagina, né? Só que grandão. Aí tinha um palco no fundo, no teatro. E aí eles abriram, né? Abriram o teatro, começaram a dar bebida de graça, refrigerante de graça. Aí como eu estava no saguão na hora, né? Porque isso foi por volta de 11 horas, meia-noite, mais ou menos. E o fuso horário era diferente, eram 5 horas de diferença, então era como se fosse 7 horas da noite. Eu estava sem sono nenhum, né? Aí estava lá no saguão do hotel, aí vi essa festa toda, né, eles abrindo, aí fui tomando refrigerante, tipo aquele negócio de chopp, você puxar assim, aí pegava o copo lá, aí eu fui conversar com o cara. Não, free, 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 yes, yes, yeah. Aí liguei pro pessoal, pros colegas lá, tá dando tudo de graça aqui. Aí desceu aquela pastorada toda para comer de graça. Aí saí na rua, né? Aí, tá. No outro dia, a gente foi sair pra ver, né? Pra caminhar, né? Ver as coisas lá. Nós passamos pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. Quando nós passamos, o lugar que estava deserto estava agora florido. Parece que a planta, os vegetais, as flores, elas ficam cobertas por aquele deserto, né? E quando a chuva bateu, lavou aquilo e a relva apareceu assim quase que milagrosamente. A gente sabe que não foi milagrosa, ela estava ali antes, tá? Mas quando a chuva bate, quando a água bate, tá? Ela lava aquela terra toda e ela aparece. Tá? Então era o outro ambiente, literalmente. E o que nós vemos acontecer agora, aqui em Gênesis, é a mesma coisa. As plantas, elas já estavam, tá? Elas já estavam. Quando a terra, ela começa a aparecer, essas plantas que estavam ali congeladas, tal, elas começam a aparecer, começam a se levantar, tá? Então nós vemos no versículo 11, então Deus disse que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzem sementes, árvores frutíferas e por aí vai. Então Deus fez brotar, então nós vemos aí no final, no versículo 13, o final desse instante, tá? Passaram a noite e isso foi o terceiro dia. E aí o que acontece? Essa poeira, ela se dissipou totalmente. Tá? Ela se dissipou totalmente. Então, quando ela se dissipa totalmente, não, imagina, Moisés está sentado aqui na cadeira, olhando tudo, essa poeira se dissipa, o que ele vê? O sol. O sol, a lua, as estrelas. Então disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para a marca dos tempos, determinados dias e anos. E sirvam os luminares de firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e fazer separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. E passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Tá? Não estou dizendo de forma alguma que Deus não criou o sol, Deus não criou a lua, as estrelas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nesse momento o sol, a lua, as estrelas já existiam. Tá? O que acontece é que eles passam a serem vistos. Ok? Então, entenda que isso é muito interessante nós vermos, porque a Bíblia ela tem uma função, falar de Deus para os homens. Então não adianta muito Deus falar de coisas
espirituais ou as coisas que acontecem no céu. Tá? Não adianta muito ele falar isso. Ele vai falar de coisas que acontecem aqui na Terra, que vale a pena para a gente ter esse conhecimento. Tá? Então entenda que nesse momento não significa que Deus não criou nada disso. Não é isso. A única coisa é que Deus, nesse instante, né, ele faz aparecer. Tá? Existe até algumas palavras, isso é bom nós entendermos, que é a palavra, deixa eu voltar aqui, quando a gente olha ali no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, ou Deus criou os céus e a terra, essa palavra criou, no seu original, tá, é a palavra bará, ok? Então vem até uma frase aí que muita gente conhece, a gente já sabe de cor, diz assim, Bereshit bara Beshem Adonai. No princípio, Bereshit, no princípio, criou, bará, Deus, né, os céus e a terra. Então, essa palavra bará significa literalmente criar do nada. É como se algo fosse criado de alguma coisa que nunca existiu. Tá? Então, quando Deus ele vai criar as coisas, ele faz essa criação desse jeito. De uma forma, quando Deus criou, né, no princípio, criou tudo. Então, existia só Deus. E Deus, da forma que ele... Não tem como a gente dizer como foi essa criação, tá? Como aconteceu essa criação. O que nós vemos é que Deus, do nada, não existia nada anterior, só Ele. Então Ele cria os céus e a terra. Quando está falando de céus e terra, está falando de mundo espiritual, tá? O universo inteiro. Então Deus cria tudo de uma tacada só. Tudo que existe de uma tacada só. Tá? A gente, daqui a 15 minutos, vai dar uma paradinha e a gente vai voltar, tá? Aí eu vou botar outro link aí. Deixa eu ver que horas tem. Tá cedo ainda. Então, tá entendendo? Tá? Estão me acompanhando? Tá? Então, Deus usa essa palavra bará nesse momento. Tá? Nesse momento. E depois, quando ele vem a começar luminário, então ele começa a falar, usar essa palavra de novo quando ele começa a criar os animais, tá? Os vegetais não, mas quando ele começa a criar os animais, quando ele começa a criar o homem, ele volta a usar essa palavra bará de novo, ok? É como se fosse uma criação nova, algo que nunca tivesse existido, ok? Então ele vem e cria. Então a palavra bará também tem esse significado. Não é literalmente, somente criar uma coisa do nada, mas é criar uma coisa original, vamos dizer assim, ok? Então a criação desses animais aqui são originais. A criação do homem é original também, ok? Tranquilo? Tá indo até agora? Tá? E aí, nós vemos a criação dos animais, eles passam aí a falar, né? Haja que eles se tornem férteis e por aí vai. E nós vemos no versículo 26, que é algo que que importa para a gente, é a criação do homem. Então Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele está usando esse termo aí, façamos, nossa, tá? Entenda que nesse momento já começa a existir a questão da trindade. Tá? Ok? Então o homem, ele é criado à semelhança da trindade. Ok? Por isso o termo façamos. Tá? Então o homem, ele é criado à semelhança da trindade. Diferente dos anjos. Os anjos são seres que têm a sua própria criação, seu próprio jeito, tá? A sua própria forma de ser. Okay? Eles têm corpo? Tem. Eles têm alma? Tem. Espírito? Não sei. Tá?
Não temos essa questão com relação aos anjos. Mas qual a diferença maior, agora para vocês responderem, qual a diferença maior que você acha que existe entre os anjos e nós? Qual a maior diferença que existe entre os anjos e nós? Abre o microfone e fala aí. Vai lá, Daniel, abre aí. Não sabe? Chuta, pode chutar. Vai lá, Marlon. Eu ia falar que nós fomos criados para a glória dele, mas os anjos também, né? Os anjos não ficam o tempo todo, né? Tudo que existe foi criado para a glória do Senhor. Sim. Bem, a gente pode ser... Eu vou falar o que você acabou de falar, que a diferença é que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Eu não sei se os anjos têm a mesma semelhança, né? Se Deus criou os anjos assim também, porque não diz, né? Diz a imagem e a semelhança para a gente, né? Sim. Nós, seres humanos, não os anjos. Acho que é isso. E aí, Daniel? Nada? Não, né? Você está querendo dizer a diferença? Entre nós e os anjos. O que deixou Satanás extremamente irritado com a gente, você sabe? O que deixou Satanás assim muito irritado com a gente. Entenda que quando nós fomos criados, né, o texto deixa bem claro aqui, nós somos a semelhança de Deus. Deus, a Trindade, por isso façamos. Tá? Então nós somos corpo, alma e espírito, da mesma forma que Deus também é três. Tá? Deus também é corpo, alma e espírito, ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a alma, é o Pai. O corpo é o Filho e o Espírito é o Espírito Santo. Tá? Então nós também somos criados assim, a essa semelhança. Tá? Mas uma coisa que deixa Satanás extremamente irritado com a gente está no versículo número 28. Olha só. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Nós somos os únicos seres criados por Deus que temos a capacidade de criar outro ser à semelhança de Deus. Verdade. De certa forma, nós somos pequenos deuses. Tá? Se nós formos olhar dessa forma, nós somos pequenos deuses. E aí, Satanás olha e diz assim, caraca, maluco, é melhor que nós. Eles são melhores que a gente. Tá? Eles são pequenos deuses. Então ele vem, a ira de Satanás em nos atacar está literalmente nessa situação dele. Tá? Dele não ser o que nós podemos ser. Tá? Então, Satanás, os anjos, eles são limitados àquele grupo de anjos que ali existem. Tá? Eles não criam mais anjos. Então, quem cria anjo é Deus. Tá? E Deus não cria mais. Então, ele criou um grupo de anjos que ele não multiplica mais esses anjos. Tá? Ele não faz mais e não tem como os anjos se multiplicarem entre si. Ok? Os anjos entre si. Tá? Guarde isso aí, porque tem coisa que a gente vai falar mais na frente. Mas o homem, ele entra nessa situação de ser como pequenos deuses, com a capacidade de criar outro ser à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o homem ele tem essa característica que é algo assim, espetacular. Tá? Espetacular. Se nós olharmos espiritualmente, isso é sério. Tá? Isso é extremamente sério. Tá? Então, não é à toa que o homem seria o governador de toda a terra, de tudo aquilo que existe, tudo aquilo que tem por aí. Tá bom? Tá entendido? Até aí tá legal? Aprendeu coisa nova? Muita coisa. Que eu achava que era algo, mas olha, assim, ó. Pra mim era aquilo.
Porque é o que eu aprendi. É. É o que eu aprendi. Tudo errado. Não, Aprendi tudo errado. não é todo errado. É que a gente Você tem. está aprendendo em detalhes agora. Agora a gente está vendo com alguns detalhes que a gente fica muito com aquele negocinho da salinha das crianças, né? A tia ensinando a gente aquele negocinho, né? Isso aí. Então a gente tem essa imagem, né? Até, por exemplo, né, eu gosto de dar um exemplo da tia da salinha, daquela parábola, né? Da casa sobre a rocha e sobre a areia, né? Já está acabando aí o nosso tempo, mas abre aí rapidinho a sua Bíblia em Lucas, só para a gente entender isso aí. Não sei se vai dar tempo para a gente pegar esse pedacinho, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas 6. Achou aí? Sim. Deixa eu ver aqui. Lucas 6. Tá. A partir do versículo 46. Vamos dizer, essa parábola aqui, o que nós vamos ler é a mesma que está em Mateus. Só que em Mateus ela é mais longa, né? Ela é mais longa. Aqui em Lucas ele é mais... não fica perdendo muito tempo não, falando muita coisa. Ok? Então é a mesma coisa que ele está falando lá. Agora você vai ler Lucas falando. 46. Aí está lá, né? No meu título aqui na minha Bíblia está o prudente e o insensato. Né? Por que vocês chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quem ouve e pratica é o cara que construiu a casa sobre a rocha, não é isso? Tá? Então, versículo 48. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. A ideia que a gente tem quando fala em Mateus é a praia, com a casinha em cima da praia, um morro com a casa em cima do morro. Mas olha o que ele está falando aqui em Lucas. A areia está aqui e a rocha está aqui. Então o insensato ele foi cavando até achar a rocha para colocar a casa sobre a rocha, que está lá no fundo, não é em cima do morro. Ok? Tá? E aí ele continua. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, ou sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. É a mesma parábola. Só que agora, Lucas está explicando. Então, essa questão da casinha aqui na areia e a outra aqui na rocha, lá em cima, não existe. Não é isso que a parábola ensina. Mas é assim que ensinou na salinha. Tá? Então, da mesma forma, a Bíblia ensina. A gente que não lê direito. Tá? Então, tá tudo ali. Tá tudo explicando. Então, são coisas que nós temos que compreender e entender. A gente vai fechar aqui daqui a pouco, não sei exatamente que horas, mas daqui a pouco vai fechar, aí a gente volta, eu vou liberar o link novamente, tá, para vocês, aí vocês vão acessar novamente e a gente vai dar o término aqui, tá? Então, se cair aí, não fica com medo não, tá? Eu vou voltar com ela. Mas, deu para entender até então? Tá? Até agora está tranquilo, ok? Só que aí, Satanás, ele tem uma forma muito intensa de trabalhar contra o homem. Ele ficou invejoso do homem e ele quis que esse homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, caísse. Essa foi a ideia dele. E ele entra nesse momento com algo chamado ciclo da tentação. Ok?
E é importante nós entendermos esse ciclo, e a gente vai pegar alguns outros textos bíblicos. Tá? Vocês não conseguem ler aqui não, né? Tá ruim de ler? Tá ruim, né? Mas vocês estão com Bíblia aí, né? Então vamos lá. Então, para nós entendermos o ciclo da tentação, a gente tem que ir lá na Bíblia. Vamos lá. Em 1 João, primeira carta a João. Tá, tudo isso que a gente está falando aqui é importante você, como evangelista, conhecer para agora poder explicar de forma direita, né? Se alguém perguntar, né, para você falar de forma direita. Deixa eu então descompartilhar aqui. Okay. Então vamos lá, deixa eu botar a câmera aqui para o centro. Então vamos lá, a partir de João, né, 1 João capítulo 2, tá? E vai terminar agora em 1 minutinho. Então fica aí com esse texto, versículo 16 e 17, tá? Então lê aí, vai acabar a aula aqui, eu estou gravando, né? Eu vou parar a gravação e a gente volta no próximo segmento aí para a gente discutir isso aqui, tá bom? Então lê aí enquanto isso. Valeu!